Com mais tempo dentro de casa, a pandemia da Covid-19 se transformou em um prato cheio para vários brasileiros ganharem peso neste período. E a terapeuta alimentar Débora Santos Possamay explicou mais sobre o assunto na reportagem de hoje, a pandemia da Covid-19 e seus reflexos. Então, Wellington, são diversos fatores. A mudança na rotina das pessoas, com certeza, influenciou muito. O fato de estarem em casa, algumas fazendo home office ou mais tempo estando em casa, sem ter rotina, sem ter lazer, a gente já sabe que começou a liberar, mas o que a gente vivenciou foi isso. Desencadeou a ansiedade, algumas pessoas ficaram depressivas. Por quê? Porque mudou o cenário da pessoa, desestrutura emocionalmente aquela pessoa. E aonde que a pessoa busca, quando ela está emocionalmente desestruturada, compensar as suas emoções? Na comida. E por isso o ganho de peso. Sim. E como é que o pessoal de casa pode combater esse sobrepeso? Muitas pessoas têm aquele medo gigantesco com a balança. Daí como é que elas podem mudar essa realidade? Processo de aceitação, ele é fundamental. Aceitar que você já ganhou o peso, já está com esse corpo e que agora precisa fazer uma mudança. Então tudo aquilo que eu nego, tudo aquilo que eu excluo se torna mais forte. Então aceitar, eu aceito a minha condição, porém eu quero mudar. E como eu vou mudar, Wellington? Como eu vou emagrecer? Mudando a minha rotina. Nutrição é cálculo. A pessoa engorda porque ela come e muitas vezes porque ela tem um comer transtornado. O foco do processo não deve ser somente o alimento, deve ser entender o comportamento da pessoa. Sim. O porquê que ela tem o comer transtornado, o porquê que ela está ansiosa, o que está desencadeando tudo isso. É lógico que uma rotina alimentar, a prática de atividade física, a ingestão de água, um sono de qualidade, tudo isso vai fazer parte desse conjunto para que ela tenha sucesso no processo. Mas o foco é entender o comportamento, o que me leva ao comer transtornado. Sim. E para você de casa, você está acompanhando imagens nesse exato momento, essa era a Débora no passado. Olha a diferença. E foi um desafio muito grande, né? Hoje esse mulherão totalmente profissional, agora lidando com pessoas que estão passando por esse sobrepeso e poder ajudar essas pessoas de casa, né? É um desafio muito grande, né? Agora é só administrar, manter, né? Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se eu conseguir, você com certeza também consegue. Ah, Débora, mas eu não tenho a tua determinação. É algo que precisa ser trabalhado. Eu já estive com 103 quilos, eu já estive depressiva e eu consegui reverter e mudar todo esse quadro. E hoje eu trabalho exatamente com isso, ajudando e influenciando as mulheres a transformarem as suas vidas, né? Sim. E por que você desenvolveu esse sobrepeso? Wellington, em 2010, eu sempre briguei com a balança. Eu nunca fui aquela pessoa magra, mas eu nunca fui obesa. Então, em 2010, eu recebi uma notícia e essa notícia me provocou um forte impacto emocional. A minha mãe havia cometido suicídio aos 49 anos. Então, o choque da notícia e aquele baque me desestabilizou emocionalmente. Eu fiquei um ano quase que com depressão e é lógico que eu compensava a dor, tudo aquilo que eu vivenciava no alimento. Então eu desencadeei compulsão, eu era muito ansiosa, eu quase não saía de casa, então o meu cenário também ajudava para que eu engordasse cada vez mais. Como eu sempre gostei de cozinhar e sempre estive já nesse mundo da alimentação, eu cozinhava e comia, porque quem cozinha, cozinha sempre muito bem e come. Então eu engordei 23 quilos em um ano. E aí eu comecei a minha busca de entender o porquê que eu me sentia assim. Horas eu me sentia culpada, horas eu não conseguia aceitar a perda. E eu fui estudar. Eu já fazia faculdade de nutrição e aí eu fui buscar a faculdade de psicanálise clínica para entender mais da mente humana e desses traumas. Então eu consegui mudar toda a minha vida, toda a minha história. Eu fui pro esporte, me tornei atleta, competi, ganhei vários prêmios, emagreci 43 quilos e hoje eu trabalho com mulheres, ajudando mulheres que sofreram traumas ou não, mas que têm uma história difícil, que têm uma relação difícil com o alimento e com o próprio corpo.
Sim, e é uma situação hoje muito difícil que todos os brasileiros passam, principalmente por essa situação do sobrepeso. Muitos até falam que estão mudando seus hábitos alimentares em trocar o açúcar, né? Tirar aquele açúcar do café. Não, todo dia de manhã eu não tomo meu café com açúcar. Isso é mito, verdade? Vai diminuir esse sobrepeso? Como é que fica a situação? Wellington, são mudanças que a pessoa precisa fazer, mas não vai ser o café que ela vai tirar, o açúcar que ela vai tirar do café da manhã que vai fazer a diferença na vida dela. Então eu sempre digo assim, são pilares que você precisa olhar: alimentação, sono de qualidade, ingestão de água e a prática de atividade física. Então qual que é o mal do século? O açúcar, mas o açúcar ele está presente também na farinha de trigo, nos alimentos refinados, industrializados, enfim. Então, Débora, eu não tomo açúcar no café, eu não utilizo açúcar, mas eu como pão branco, eu como macarrão que é feito com farinha, eu como bolacha, eu como esse tipo de alimento que é feito com farinha branca. Então, existem já vários livros publicados e pesquisas que comprovam que o açúcar, o efeito do açúcar, ele é tão viciante quanto o efeito da cocaína. Então, o trigo em contato da corrente sanguínea, ele vira açúcar, ele dá aquele pico de insulina e ele estoca a gordura. Então, não adianta tirar só o açúcar, você precisa substituir o açúcar branco que você utiliza e também os outros alimentos que têm derivados de farinha de trigo, principalmente a farinha branca. Sim, e o que é de se impressionar hoje em dia, você vai em vários mercados, principalmente na região de Blumenau, você pode ver que aquele setor que tem refrigerantes, sucos industrializados, entre outros, é o que mais as pessoas levam de carrada praticamente, né? É um combate muito grande, principalmente nessa refrigerante, principalmente crianças já tomando muito novinha, já partindo por refrigerante também, né? Sim, são os hábitos alimentares que na verdade são errados já de muito tempo. Eu sempre falo que eu não gosto de trabalhar com reeducação, porque nós, na verdade, nós não fomos educados a comer de maneira correta. Então, lá na nossa infância, nos serviam o quê? 3 tipos de carboidrato, era arroz, feijão e macarrão. Por quê? Porque a carne era cara. Então, eu tinha que comer um pedacinho só de proteína, né? E aquele monte de carboidrato. Então, a gente veio se habituando. A indústria alimentícia, com esse monte de alimento que agrada ao paladar e que contém muito açúcar, e o açúcar é altamente viciante, faz com que esse ciclo fique cada vez maior. Então, a pessoa busca açúcar e ela come o doce e ela tem mais vontade ainda de comer. Quanto mais ela come, mais vontade ela tem de comer. Então, é como se fosse algo viciante que ela não consegue se libertar daquilo. E para que isso aconteça, para que ela consiga ficar sem a ingestão do açúcar, ela precisa fazer um processo detox e de alcalinização do corpo. Ela precisa regular os níveis de açúcar no corpo, senão ela não... O maior fator que acontece com as pessoas, eu começo um processo de emagrecimento e não consigo concluir, é porque nível de açúcar alto e a pessoa restringe a alimentação. Aí ela não consegue ficar. Ela não consegue ficar sem comer, se torna uma pessoa compulsiva, não come em uma refeição, mas compensa na outra. Então, tem estratégias para você conseguir fazer a sua educação alimentar e o seu processo de emagrecimento.